Boa tarde, amigos da Rede Liberdade. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo a gente. Hoje, nossa entrevistada será a Sara Góes. Sara Góes, ela é conhecida por fazer as mediações no canal Diário do Centro do Mundo e por ser a responsável pela programação gráfica do canal. Então, todas aquelas brincadeiras que vocês veem com as thumbnails das lives do Bem-vindo Siqueira, tá? A responsabilidade da nossa entrevistada de hoje. Além disso, ela é de uma família que tem um histórico de luta e resistência no Ceará muito bonito e vai ser um papo bem legal. Vou chamar aqui para falar com a gente Sara Góes. Boa tarde, Sara Góes, bem-vinda à Rede Liberdade. Boa tarde, gente. Boa tarde, Fernando. Estava reparando nos ursinhos ali atrás de ti. Muito fofo. A melhor iluminação da casa no quarto aquele quarto da minha enteada. A melhor decoração também. Muito legal. Gostei. Sara, conta para nós. Conta para nós um pouco da história da sua família e como ela se confunde com a história da esquerda cearense. Por favor, vou deixar você na tela cheia, porque eu sei que essa história é bem bacana. Não, fica aí. Cara, assim, eu não sou muito ligada às ancestralidades da minha família, né? Eu sei da minha bisavó, morava falando por parte de mãe. A minha bisavó morava numa cidade chamada Chaval, aqui no Ceará, e a história que eu sempre ouvi foi que ela já fazia reuniões clandestinas e tal com comunistas. E minha avó, Lourdes, ela pequenininha escutava essas reuniões aí na madrugada. Isso influenciou, isso fez com que o comunismo tivesse um papel muito engraçadinho no imaginário da vovó. E a vovó casou com um comunista stalinista, inclusive, e teve filhos comunistas. E essa foi sempre a educação na casa da família da minha mãe. Mas eu gosto sempre de destacar que era um comunismo prático, né? Não era uma coisa meramente acadêmica. A minha avó, Lourdes, ela escondia muitos estudantes que vinham do interior para Fortaleza, isso já em Fortaleza, né? Ela escondia muito estudante na casa dela, pessoas que eram perseguidas pela polícia. Então, algumas pessoas ficaram algumas temporadas na casa da vovó, como o Genuíno, que chegou aí para o Araguaia com os meus tios. Meus tios se envolveram, né, na luta armada. Todo mundo se envolveu de alguma forma, na verdade. Assim, esse envolvimento variava muito de acordo com a idade. A minha mãe, por exemplo, ela era adolescente, ela fazia teatro, então ela tinha um envolvimento um pouco diferente dos meus tios. Alguns tios meus foram presos, torturados e acabaram sendo exilados. O meu avô, o meu avô, na verdade, ele faleceu no ano que eu nasci. Então, eu sei pelo que me falam dele, né? Meu avô foi funcionário da empresa de aviação Pané, foi demitido por ser comunista. Eu tenho uma gata chamada Pané, inclusive, acho que todo mundo conhece a Pané. Era o que eu ia perguntar. No card de apresentação, de divulgação, tinha uma gatinha. Era a Pané? A Pané. Então é por isso. A minha Pané é a segunda Pané da família, na verdade. A primeira Pané era a gata da minha prima lá no Recife. E aí a gatinha, a Pané primeira faleceu, a Pané segunda, inclusive, não sabe dessa história. Ela vai ficar um pouco chocada depois que ela assistir essa live. Mas ela é a segunda Pané da família. E é isso, a minha avó, ela ficou bastante conhecida aqui como a mãe da anistia do Ceará, depois a vovó da anistia do Ceará, porque ela teve um envolvimento político muito grande. Como tinha uma prática na família, que era bastante incentivada pela minha avó e pelo meu avô, que era visitar preso político em hospital e presídios e etc. Então, a minha avó sempre estabeleceu contato com advogados, com pessoas dos direitos humanos, né, com políticos. Então, ela articulou uma luta política muito grande pela anistia. Deixa eu ver aqui o comentário. Eu
também queria que você voltasse, Fernanda. Não estou acostumada a ficar sozinha na tela, não. Um pouco tenso isso. Não, assim, como a gente não teve tempo de combinar, como é que eu costumo fazer? Quando eu pergunto ou quero perguntar, eu apareço. Quando eu quero a resposta, quando tem a resposta, eu deixo a pessoa sozinha. Quem tem que aparecer é o entrevistado. Eu sou, como no Boteco da Rede Liberdade, que nós fazemos às quintas-feiras, eu sou só o garçom. Você que serve o prato principal. Porque como eu estou muito acostumada a dividir tela, né? Porque tem muito convidado do DCM que pede para não ficar sozinho na tela. Então, eu tenho esse cuidado de sempre me colocar no cantinho. Ou então, eu não fico no cantinho, mas eu tenho o controle. É muito estranho não ter o controle dessa tela aqui do StreamYard, gente. Olha aí, um assunto para terapia, viu? Você gosta de estar no controle, então. É um hábito, na verdade. Gente, eu tenho 3 gatos, eu tô acostumada a não mandar em ninguém. Não tem essa, não. O gato costuma ser bem independente. Bom, a sua família. E a criança Sarah Góes? Como é que você cresceu nesse ambiente de esquerda? Assim? Eu sei de histórias boas da sua infância. Posso até contar uma. Minha mãe. Cara, eu vou te dizer que é muito doido, porque a gente, desde criança, a gente escuta relatos sobre a ditadura militar, coisa que criança não deveria ouvir, né? A gente escuta desde sempre na minha família. Então, é muito difícil chocar meus primos e eu. Porque, de verdade, isso foi uma coisa que a gente aprendeu desde criança, assim, tinha um instituto aqui que era coordenado pelo meu tio em Fortaleza, que era o Instituto Equatorial, e ele fazia, por exemplo, exposições, né? Tinha vernissagem, e aí tinha algumas obras que tratavam de memória da ditadura militar, então a gente via pinturas, fotografias de pau de arara, a gente era criança. É muito louco falar isso para as pessoas, mas a gente, o que muita gente foi conhecer em 2013, né, com aquela onda lá, a gente respira desde sempre na minha família. Então, eram crianças muito normais, mas com uma carga de conhecimento muito diferenciada. Você contestou muito professor? Muitos professores que queriam falar alguma coisa sobre ditadura e você falava, não é assim? Não, a gente sempre, na nossa família, a gente teve essa sorte, assim, independente da escola, cada primo estudou num lugar diferente, a gente teve professores muito bons. A gente nunca pegou professor negacionista, ainda bem. Alguns colegas, assim, de trabalho, de estágio, né? Mas, assim, gente, é muito louco isso, mas tem que ficar lembrando que antes de 2013, a gente tinha uma urbanidade muito diferente entre as pessoas no Brasil. As pessoas não tratavam do jeito que tratam hoje. Nossa, então, verdade. O negacionista parece que tinha uma certa curiosidade, assim, no final das contas. É muito louco. Agora que eu tô falando isso, eu tô lembrando. Não, é verdade. Assim, eu lembro que muita gente falava, se a gente discutisse política como discute futebol, o Brasil seria melhor. Chegamos nesse ponto e vimos que não é legal. Parabéns aos envolvidos, hein, gente? Está um inferno esse país. Não, tá bem complicado. Você falou passando do Genuíno. Qual que é a história da relação do José Genuíno com a sua família? Ele participou de uma live no DCM muito bonita e ele fez várias deferências a você e aos seus parentes. O que você pode contar sobre o assunto? O Genuíno, ele foi um dos estudantes que a minha avó abrigou durante a ditadura militar, né? Ele é de Quixeramobim, para quem não sabe. Eu acho que Quixeramobim, para quem está no Sudeste, é sempre uma referência de um lugar muito pequeno e distante, né? Porque tem música que fala de Quixeramobim. E aí ele veio para Fortaleza, ele ficou abrigado na casa da minha avó por um tempo, ele foi para o Araguaia com os meus tios, e foi preso, né, torturado, como vocês sabem, e depois ele voltou a trabalhar, ele reencontrou meu tio, eu acho que nos trabalhos da Comissão da Verdade, né? Na época que o PT destruía nossas vidas, aquela época maravilhosa. E é isso, sempre foi uma ligação muito
muito romântica, por assim dizer, né? Assim, tem muito fato triste, tem muito fato pesado, de luta, mas de certa forma é muito romântico, porque foi um período. É estranho falar isso para as pessoas, né? Mas não era só sofrimento ali, tinha um sentimento de muita união e de muita solidariedade no ar. E eu acho que isso é uma coisa que essa galera sente muita falta. Principalmente, como eu falei, de 2013 para cá, que parece que virou uma chavinha na cabeça das pessoas. E a gente, infelizmente, descobriu. A gente, infelizmente, acabou conhecendo pessoas que a gente não queria conhecer, né? Mas é uma relação. É estranho falar isso, mas é bonito, assim. Tem uma leveza entre ex-presos políticos, sabe? Entre pessoas que foram torturadas. Tem um sentimento de solidariedade que a gente, às vezes, só encontra entre eles. Olha o Enio. Entre nós, o mítico senhor Enio Barroso. Fez uma live de membros linda essa semana no DCM e é meu parceiro no Boteco. Poxa, muito bom te ver aqui, Enio. Obrigado pela presença. Mas, Sara, conta para nós, porque hoje o Brasil está dividido nessa polarização entre o que seriam os petistas ou os lulistas, né? A gente que é de esquerda não gosta dessa personalização, mas no caso do Lula ela acaba acontecendo. O Lula é maior do que o PT. Mas você é do Ceará. E no Ceará tem uma figura política forte localmente, forte localmente, nem tanto fora daí, que é o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes, ele gosta de vender, ou pelo menos gostava até pouco tempo, de vender a imagem de uma pessoa de esquerda. Tanto que hoje ele se abriga no PDT, que é, sim, um partido de esquerda, é um partido que tem as bandeiras do brizolismo, do trabalhismo, de Getúlio, da parte positiva do getulismo, digamos assim. Ele está ligado nela. Mas como é que é para você conviver, ser de esquerda no Ceará do Ciro Gomes? Pois é, gente. Nem tudo são flores aqui para quem é de esquerda no estado do Ceará. Eu acho que eu fui muito cancelada desde 2012, que eu fui muito cancelada entre amigos aqui, porque eu vou começar de 2012, depois eu falo um pouco sobre quem é a figura, né? Porque em 2018 a campanha, eu acho que tu deve lembrar super bem, Fernando, a campanha dele era baseada no pânico, e não era receio nem medo, era o pânico de eleger o Bolsonaro. Então, o argumento que a militância dele, os cachorros doidos dele usavam, era de que se você não votasse nele, você ia eleger o Bolsonaro. Era praticamente isso. Se você votasse no Haddad, você estava estendendo tapete vermelho para o Bolsonaro. Eu acho isso muito escroto, muito. E foi um inferno. Em 2018 eu fui cancelada por muita gente, porque muita gente da esquerda caiu, né, nesse discurso. E eu estou falando de gente da esquerda do Ceará, tá? Porque do Sudeste a gente entende que muita gente acha que o Ciro Gomes surgiu em 2018, nasceu ali, e o Caba fala rápido, né? Aí fica todo mundo achando que ele é inteligente, que ele fala rápido. Meu povo, vocês chegarem no Ceará, vocês vão achar que todo mundo aqui é genial, porque o cearense fala rápido. Eu sei o esforço que eu falo para falar devagar. Ainda tem gente que reclama. Mas desde 2018, que vem nesse processo de tentar ganhar voto com pânico das pessoas. E ele está fazendo isso de novo, né? Já a militância maluca dele, perturbada, faz muito campanha em torno disso, de que se você apostar no Lula, o Bolsonaro vai ser reeleito. E nesse processo do medo, ele acabou enfraquecendo muito o PT no estado do Ceará. O voto, eu vi o comentário, eu me confundi. Mas, assim, o PT do Ceará, muito por causa dessa campanha do pânico e por causa de uma triste urbanidade entre homens, que eu chamo de cartel de macho, né, que é essa dificuldade dos homens polarizarem, porque, enfim... A gente viu a entrevista de Zé de Abreu falando que, mas o Ciro é um cara legal para você tomar umas, não sei o quê. É muito legal, né, esse coleguismo. E esse tipo de coisa fez com que ele praticamente usurpasse o Partido dos Trabalhadores do Estado do Ceará. Se não fossem as mulheres, né? Porque é elas que lembram para o PT que elas são petistas.
Mas é muito complicado, cara, porque, assim, eu sempre faço a analogia de que, assim, imagina um mineiro que dorme hoje e aí domingo ele acorda com o mundo inteiro falando assim, cara, o Aécio pode ser um bom nome para a esquerda. Você imagina, é de você entrar em parafuso. É isso que o cearense de esquerda sente. Esse homem nunca foi de esquerda, gente. Ele nunca foi de esquerda. Ele é de esquerda nessa realidade paralela que ele criou no Sul e no Sudeste. Tanto que a militância mais agressiva dele é geralmente o adolescente tardio do Sul e do Sudeste, que mete o dedo na cara para dizer que ele é isso, que ele é maravilhoso, que tem carros voadores no estado do Ceará, que Sobral tem fonte, sei lá, de ouro. Muito se fala da educação em Sobral. E vista ao longe, parece que realmente o negócio funciona. É tudo isso mesmo? Ou tem alguma coisa que não é divulgada, que não é... Cara, tem alguns escândalos com número, a gente não pode dizer que é uma fraude absoluta, porque não é, porque realmente, até certo momento, a educação do estado do Ceará ela foi bastante valorizada, mas não é mérito dele, gente. Isso não existe. O mérito dele e daquele irmão bocó dele é o aquário aqui em Fortaleza. Não sei se vocês... Vem cá, Pané. Não sei se vocês já ouviram falar do aquário em Fortaleza. Os 7 anos de seca no estado do Ceará, o irmão dele construindo um aquário tamanho do mundo, gastando uma fortuna, e aí o aquário não foi para frente. É porque eu não me liguei de separar a imagem para mostrar para vocês. Vem cá, Pané. O irmão dele, o Cid ou algum outro? O Cid. O Lula tá preso, babaca. Né? O Lula tá solto, babaca. Pois é, o Lula tá um otário. Pelo menos por enquanto, né? Chegou ela. A famosa Panela aí. Nas Asas da Panela. Grande música de Milton Nascimento, né? Como é que você sentiu na sua bolha essa semana? Porque essa semana foi uma revolução, né? Todos os nossos desejos foram realizados e o Lula está livre. Não sabemos até quando, se isso vai permanecer. Eu acho que não há clima para reverter, mas você que, até pelo seu trabalho, ouve muita gente muito boa. Qual que é o seu prognóstico? Qual que é o seu palpite? Vamos ter Lula em 2022 na urna eletrônica? Eu tenho certeza disso. Eu não estava querendo me iludir muito. Eu estou me vendo totalmente sem foco, mas eu sou meio cega. Eu estava com medo de estar um pouco iludida, não vou mentir. Passou 2 dias que eu estava feliz, eu fiquei, cara, tem uma coisa errada aí. Não pode ser. Aí veio o Rui Costa Pimenta, né? Ai, você recuperou, tem que se preocupar com a bala, e tá ótimo. Ver o Rui Costa Pimenta na quinta-feira, eu já fiquei assim, cara, quinta-feira o Rui Costa Pimenta vai dizer que a gente está iludido, que não sei o que, o Rui Costa Pimenta estava positivo, assim, também estava animado com o discurso do Lula, falo da emoção e tal. É óbvio que ele tem uma análise muito fria, né, muito sensata, mas ele não desiludiu ninguém. E aí, depois que teve a live do Rui, eu fiquei um pouco mais satisfeita, assim. Mas aí, sim, eu fiquei tensa, fiquei assim, não, cara, não pode, não é possível. Eu acho que dessa vez o Rui tá errado, não é possível. E eu falei com o Genuíno. Assim. Nossa, informações de bastidores na Rede Liberdade. O que o Genuíno falou para você que só você ouviu? Assim, na verdade... Não é nenhuma informação quente, não, tá, gente? Sinto muito. Mas é porque eu tava tensa mesmo, porque é bom demais para ser verdade. A gente que é de esquerda, a gente não é feliz há muito tempo, né? A gente começa a desconfiar. Sempre vem um golpe. Acho que a última alegria mesmo foi a eleição da Dilma. Foi assim, Fernando. Foi, né, mais ou menos, porque a gente... como o pessoal fala, não passava o Wi-Fi, né? Não, a noite da eleição, aquela Dilma eleita, ali deu para ficar alegre, mas de lá para cá, só tragédia, né? Só tragédia, cara. Mas conta do Genuíno. Eu conversei com ele sobre isso, porque, não sei, como eu falei, eu estava me sentindo insegura, e ele falou assim, o que ele falou para mim é que nada está acima, pode estar à frente do cuidado da pandemia.
Nem eu, nem você, nem Lula, nem 2022, nem Bolsonaro, nem ninguém. E que, assim, a sensação que eu tive é de que a gente que está muito, que tem o privilégio de trabalhar em home office, está muito inserido nesse ambiente de live, a gente, às vezes, acaba se alienando um pouco do tamanho que está a tragédia desse país. Antes da gente ir ao ar, a gente estava conversando, né, sobre como todo mundo conhece alguém que morreu. Impressionante. Todo mundo conhece alguém que morreu, mas parece que não bateu ainda, não sei. E eu faço uma meia-culpa aqui também, porque eu consigo me desesperar muito facilmente com algumas notícias políticas, mas parece que eu estou meio anestesiada em relação ao tamanho da tragédia que é a Covid. E aí o que ele falou foi isso, que Covid precisa ser prioridade número 1. Primeiro Covid, depois qualquer outra coisa. E é meio óbvio, né, isso falando, é meio óbvio. É meio óbvio, mas a gente... empolgando. A nossa espectadora Renata Abdala tem uma pergunta interessante aqui para você sobre a campanha do ano passado. Posição do Camilo na campanha da Luiziane. Houve apoio integral ou... Não, teve um apoio protocolar que foi... Rapaz, se eu recebesse esse tipo de apoio aí... Não sei não. É de arrepiar a espinha. Sabe quando você briga com seu irmão e a sua mãe manda fazer as pazes, você pede desculpa com ódio? Foi tipo isso. Esse foi o apoio que ele deu. E aí, no aniversário do Ciro, né, em plena campanha, ele escreveu uma mensagem de parabéns tocante, assim, que, gente, namore alguém que homenageia Ciro como o Camilo fez no aniversário, viu? O Camilo é um cirista no PT, né? Mas assim, como eu falei, o PT do Ceará, ele tá muito tomado de cirista. Se não fosse as mulheres... Lógico que tem homens petistas incríveis aqui, né? Deodato Ramalho, por exemplo, ele viralizou um vídeo falando ensinando para as pessoas quem era Ciro Gomes. Mas, de modo geral, as mulheres do PT, cara, do Ceará, elas são muito aguerridas e elas estão sempre nesse embate para recuperar o partido. Certo. Sara, conta um pouco da sua formação. Você é formada em artes? Não sou jornalista. Eu gosto de falar isso. Deus me livre. Eu fui falar isso para um jornalista uma vez, Deus me livre de ser jornalista. Ficou um pouco ofendido. É porque é uma profissão ingrata, né, cara? Tem pessoal no Ceará, assim. Agora, inclusive, vou dar até uma pausa aqui na sua resposta, o pessoal do Ceará, ele tem uma urbanidade com o PT muito diferente do Sudeste. Assim, a primeira vez que eu vi pessoal bater no PT de fato, com força, com gosto, com malícia, foi nessas eleições. Mas, de modo geral, é uma galera que se dá muito bem. O cearense não polariza muito, na verdade, né? O cearense é meio tranquilo. Isso, Alexandrina Mota, sou fã da Alexandrina, inclusive. O cearense, ele não polariza muito, cara. Você vê o que é que o Bolsonaro faz no Ceará? Dancinha. Entendeu? O cearense é um bicho complicado. E aí, sobre a minha formação, eu não sou jornalista, é uma profissão que, nossa, ingrata, né? A gente sabe, né, Fernando? A gente que agora tá vendo como é que... nós estamos jornalistas. Aliás, deixa eu mandar um beijo para a Carla Kunze, que é jornalista. Ela passou por uns perrengues bravos e essa semana ela pôde voltar a participar do Boteco da Rede Liberdade conosco, então mandar um beijo para ela. Beijo, Carla. Obrigado. Pois é muito ingrata, gente, essa profissão. Eu tenho um tio jornalista, ele é editor sênior de um jornal grande aqui do Ceará, sabe? E a minha referência de jornalista era ele. É muito doido, porque a minha lembrança do meu tio trabalhando, meu tio trabalha em home office há, sei lá, 25 anos. Acho que desde o DOS ele trabalha no home office. A minha lembrança era dele assistindo televisão com a máquina de escrever assim, e eu achava sensacional o fato dele não olhar para a máquina. Ele ficava ouvindo a notícia e gerando o editorial dele. E aí a gente está na fábrica da salsicha. Eu nem sei se todo mundo conhece essa expressão, né? A gente estava vendo como é que é feita a salsicha. Gente, que profissão ingrata, cara. É muito trabalho. A minha formação é em arte. Eu comecei a dar aula... Eu fiz letras, depois eu fui para arte.
Aí da arte eu fiz uma pós-graduação em arte, depois eu voltei para a arte de novo, porque eu tenho uma formação em artes plásticas, aí eu fui fazer as artes visuais, que parece piada, mas é diferente. E aí teve foi muito estranho, porque eu voltei para o curso de artes visuais com 30 e tantos anos, convivendo com uns meninos de 18, 19, era muito difícil, era um monte de lumena, Fernando. Aff, Maria, gente, era muito difícil. Eu fui ficando meio triste, assim, e o curso já estava com uma... Eu entrei no início do PT. Não, eu entrei no início da segunda gestão do Lula. E aí, quando eu voltei para fazer as artes visuais, o pessoal já estava no hábito do PT, né? Assim, então, o curso era muito formado para estudante profissional. E aí era o Instituto Federal, gente. Então, tinha auxílio transporte, auxílio material, auxílio óculos, auxílio não sei o quê, auxílio de tudo. Basicamente, a galera recebia bolsa para estudar, porque era um outro universo. O Brasil era outro universo naquele momento, né? Sara, o Adriano está te elogiando e está perguntando se é dom ou se você aprendeu, fez um curso, alguma coisa para se portar diante da câmera. Eu sou professor. Não é fácil, não é tranquilo. Eu sou testemunha disso, eu sou prova que não é uma coisa fácil. A gente pode até aprender alguma coisa, mas cara, para ser bom mesmo acho que tem que ter um pouco de dom, não sei. Eu não sou uma pessoa tímida de jeito nenhum, assim, eu sou, pelo fato de ser professora, eu nunca tive problema de falar, assim. Miller é um excelente comunicador também, mas ele disse que não gosta de falar muito. Dá umas dicas para ele. Adriano é um amigo querido e exagerado. Ao pior que eu acho que eu já falei isso com o Fernando. Eu não tenho essa sanha de aparecer, não. É só porque, para mim, não é difícil. Como eu sou professora, eu estou acostumada a falar. E, inclusive, tem gente que já reclamou que eu faço muita piada, mas é porque, como eu sempre dei aula para ensino médio, eu sempre trabalhei com adolescente. Se você não recorrer para o humor, cara, você vai recorrer para o autoritarismo. E eu não consigo ser desse jeito. E o cearense, ele tem essa tradição de humor, né? O cearense é fuleirado. Tem muito humorista que se destaca no cenário nacional que sai daí. É interessante isso, né? Do Didi a uma turma boa do stand-up. Acho que o Whindersson é daí também, não é? Não, o Whindersson é do Piauí. Tem muito show. O Ceará, que é do Ceará, óbvio, né? Mas tem uma turma boa também. O nosso lendário Enio, fazendo aqui um comentário sobre José Genuíno, que ele trabalhou com ele nas campanhas de 82, trabalhou com 86, de 86 a 98, sempre foi coordenador das campanhas. É uma amizade de 4 décadas. Que massa. O Enio acho que todo mundo, né? O Enio, ele é tipo o elo mundial entre pessoas. O Enio exatamente, o Enio é o elo da esquerda da esquerda do sul, digamos assim. Talvez ele não tenha tanto contato com o pessoal do Nordeste que não veio para cá. Mas falou de Sul, Sudeste, é com ele mesmo. Dificilmente vai ter alguém que ele não conheça. Ele contou uma história ótima não lembro se foi no Boteco ou na live de membros, de quando ele conheceu o Jean Willis. O que mostra que não é só uma coisa focada no começo dos anos 80, uma coisa que ele vem se atualizando também. Eu não vi aquela live toda, cara. Quando eu cheguei, ele tava falando que eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do fulano. Aí alguém falou assim, você é amigo de todo mundo. Aí eu comentei lá, você é meu amigo, Enio? Foi você! Foi a Sara Góes. Olha só, a gente não sabia até agora. Era uma surpresa para nós. Geralmente Alexandre Mota comentando, Valdemar Menezes era o melhor do jornal O Povo. Meu tio. Meu tio, que eu falei que eu estava acostumada a ver ele na máquina de escrever e assistindo televisão. Cara, engraçado que o meu tio, pelo fato do meu tio ser jornalista, e ele era responsável, ele sempre foi responsável pelo editorial do Jornal O Povo, eu cresci viajando que todo jornalista era assim. Todo jornalista tinha o privilégio de trabalhar em casa, podia escrever tudo que pensava, entendeu? Então, isso ficou no meu imaginário. Trabalhar em casa agora não é mentira, né?
Isso me marcou muito, assim, eu não sou jornalista, mas a ideia que eu tinha do jornalismo era essa, assim, era uma galera que tinha liberdade para... Enfim, né, gente? Achava que ele era meu tio rico, entendeu? Então, eu achava, além de tudo, ainda achava que jornalista ganhava uma fortuna. Gente, acho que esse é o pior dos enganos, né? A Alexandrina também tá falando que é amiga do Enio. Bom, na Rede Liberdade é diferente. A Rede Liberdade é outro papo. Né? E a Renata falando que o elo do Enio das pessoas é a cachaça. Ele falou que ele não é cachaceiro. Cachaceiro é quem faz, ele é cachacista. Cachaça. Cara, eu queria muito gostar de cachaça, cara, porque eu acho muito cool, e é barato, e é gostoso, você faz cachaça com tudo, né? O MST aqui faz uma cachaça de banana, que é uma delícia para provar, mas eu não consigo beber cachaça, cara. Queria. Acho muito adulto, inclusive, beber cachaça, mas não consigo, não. Muito adulto. É tipo beber café sem açúcar, né? É curioso para mim, porque eu não bebo absolutamente nada, então eu entendo a conversa, mas eu não partilho. Mas, Sara, como é que surgiu o DCM na sua vida? Porque você não é jornalista, você era das artes, você era das letras, e de repente você ficou mundialmente conhecido. O DCM tem penetração mundial, queiramos ou não. E tá lá a Sara Vivaco, que não nos deixa mentir. E de repente você apareceu nas lives. Como aconteceu isso na sua vida? Você faz parte da alma do canal, assim, o seu toque da identidade visual é parte do sucesso. Aquelas brincadeiras que você faz, principalmente com o Bem-vindo, é sensacional. Mas conta para nós, como é que Kiko e Marília surgiram na sua vida? Cara, eu respondo tanto essa pergunta. E eu fico assim, quando é com um amigo, eu consigo tirar uma onda e tal. Quando é com uma pessoa que eu não tenho intimidade, eu fico... Eu tô pensando até em fingir agora que eu sou parente do Kiko e da Marília, porque é uma história que eu conto e ninguém acredita. Eu não sei até hoje, cara. Assim, foi tipo o Mágico de Oz. Veio um furacão, tava estendendo roupa, veio um furacão e me jogou no DCM. Sara, o que você falar, eu vou acreditar, porque comigo foi muito parecido. Assim... apesar de ser apaixonado por comunicação, por jornalismo, por essas coisas, eu sou advogado e nunca me imaginei do outro lado do balcão. Aí, com as minhas intervenções no grupo Diamantes, o Kiko viu alguma coisa que nem eu sei o que era e falou, não, quero que você trabalhe comigo. A gente começou a fazer umas lives de quinta-feira, eu descobri que falar não é minha praia. Aliás, eu gosto de perguntar, eu não gosto de responder. Eu tenho mais facilidade para perguntar do que para responder. Aí eu saí do grupo, eu tive umas questões no meu trabalho durante a semana e tal. Aí no começo do ano o Kiko me liga. Gostaria que você participasse da edição do site. Porque eu lembro que você fazia isso, se selecionava bem, você sabe o que é notícia e tal. Então foi meio que o furacão do Mágico de Oz. Então, o que você contar, eu vou acreditar. E certamente nossa audiência também. Como é que foi, Sara? Conta para nós. Mas é de verdade. Eu não sei se a ideia foi do Joaquim, da Marília ou do Kiko. Mas eu era muito participativa no chat. Eu sugeri alguns... Não, nunca levei, não. Mas já eu falo de um que eu tremi. Eu era muito participativa no chat, eu sugeria muitos convidados, né? Eu conheço uma galera do PT, assim, e eu não sei, eu já perguntei para a Marília quem foi que foi o doido, né? Se foi ela, foi o Kiko, foi o Joaquim. Ela disse que não consegue lembrar, ela acha que foi tipo uma conversa. E aí o Joaquim de Carvalho, tá, gente? Ele precisava de uma pessoa para ajudar na leitura dos superchats, para dar um momento para ele poder respirar, coitado, né? Ele fazia o café da manhã ali de 2 horas, pauleira. E aí eu comecei a revezar com o Pedro Pliger, né? Que é o muso do DCM. E depois fiquei sozinha, depois vi a live das 5. A história da programação visual é porque eu ficava agoniada de ver. Aí um dia eu falei para a Marília, por favor, deixa eu fazer a capa do vídeo.
Aí ela deixou. E depois eu comecei, antes de fazer capa, eu comecei a fazer esse trabalho de produção, que é uma parada que eu gosto, viu? Descobri que eu gosto muito. Cara, descobri que eu gosto de fazer tabela do Excel para organizar convidado. Essa parte, essa parte de produção é gostosa. Eu faço um pouco disso aqui para a Rede Liberdade, de você entrar em contato com um entrevistado em potencial, fechar data. Legal. Eu descobri que eu gosto disso também. É muito doido, né, cara? Assim, eu gosto muito de fazer isso. E é muito legal você interagir com pessoas que você só conhece de nome. Eu não sei se eu já comentei isso contigo, mas, assim, já entrei em contato com Dilma, com Lula, não, mas com a Gleisi é uma coisa constante e tal, essas grandes figuras. Mas o tio Vitor, né, que é o Sérgio Manberti, foi a única pessoa até hoje que eu fiquei nervosa real, assim, de verdade. Fui dar um bom dia para ele no WhatsApp, ele respondeu, acho que passou uns 15 minutos com o celular na mão, rodando pela casa, só para ver ele. Eu fiquei com medo, assim, foi a única pessoa que eu fiquei nervosa. E eu não tenho problema, assim, de levar toco, de levar fora, porque, isso é uma coisa legal, eu vou falar um pouco dos bastidores. O DCM tem grandes convidados, tem uma galera massa, e são pessoas muito gentis, cara. Sim, pode crer que essas pessoas que a gente admira politicamente, elas são admiráveis no tratamento também. Eu tive poucas experiências assim, de gente um pouco mais antipática, mas... E eu, cara, parece uma coisa banal, fofoquinha, mas pensa que massa. A gente, no campo da esquerda, tem políticos que tratam bem o Kiko, que é o dono do canal, e a produtora que entra em contato pelo WhatsApp. Dá um alívio. Eu, pelo menos, fico bastante aliviada. Acontece com você, desse pessoal mandar notícia para vocês, mandar, olha, eu quero ver esse texto no site, olha, publica isso, por favor. Manda sim. Por exemplo, quando teve a história do leite condensado, eu estava numa live, o Leandro estava falando Gente, é porque parece que foi há 6 meses atrás, né? Acho que não tem nem um mês essa história do leite condensado. E aí o Pedro Serrano falou comigo, falou assim, me ligou, falou, não é bem assim, tal, o valor, tal, explicou, e aí eu passo essas informações para o Kiko, porque o meu trabalho é bem, assim, eu tenho muita consciência do meu trabalho, eu não sou uma jornalista, eu sou produtora, estou ali como produtora, quando eu entro em contato, eu estou com contato como produtora, então geralmente eu passo essas coisas para o Kiko, ou para o Pedro. Desculpa. Um pelinho aqui. E, assim, Sara, isso a gente acabou não combinando, mas você consegue compartilhar a tela da sua posição aí? Não, só eu conseguiria. Consigo. Mostra para nós, para quem eventualmente não conhece, ou para quem vai ver, alguma das artes suas, as que você mais gosta. E tenta dar um pouco do making off de como foi fazer. Cara, tu acredita que eu não salvo as artes do Bem-vindo? Oi? Como assim? É porque eu tenho o mesmo computador há quase 10 anos. É um bom computador. Só que eu não sei fazer manutenção nele, então eu estou sempre excluindo tudo do meu computador com medo. Mas eu vou procurar aqui. Eu acho. Pendrive, Sara. Eu tenho um HD externo, eu tenho 2 HDs externos aqui conectados no computador, mas é trauma de quem já. Sara, se você fosse pintora, você faria os quadros e vou ocupar espaço, eu vou jogar fora. Pelo amor de Deus. Eu não sou pegada, cara, assim, de verdade. A Luísa Rec trabalha com artes e, por coincidência, é minha esposa. Ela tem coisas que ela produziu, desenhos, tem quadros, tá no tempo da faculdade dela. Ela fez faculdade no tempo que eu fiz faculdade, no fim dos anos 90. Sabe? Existe um negócio chamado acervo, sabe? Mas eu não sou apegada também, não. Porque vai para a rede, vai para a internet, então fica assim, no tempo... a internet vai ficar com isso aí, vai estar sempre aí, eu não me preocupo, não.
Ah, não. Mas eu tenho quase certeza não, de que o Bem-vindo é um Gênio eu salvei, porque eu sou muito fã do seriado, salvei. Eu sou muito fã do seriado, esse aqui eu guardei com o maior carinho. Tô procurando aqui, tá? Essas artes você combina alguma coisa com ele? Você combina com alguém? É tudo da sua cabeça? Como é que funciona? Assim, eu não lembro como foi que eu comecei, para falar a verdade. Acho que foi no Dia das Bruxas, 31 de outubro, acho que foi de 31 de outubro, que eu fiquei assim, cara, 31 de outubro, sexta-feira, em Fortaleza eu provavelmente estaria em alguma festa, aí putz, eu vou fazer um card de sexta-feira 13 aqui para a live das 5. Aí eu fiz. Aí depois eu vou brincar com a live das 5, não vou brincar com o bem-vindo. O bem-vindo, aí eu fiz para o bem-vindo. Se eu não me engano, posso estar errada. Se eu não me engano, eu do ano passado, e aí eu comecei a fazer direto. E aí, como o Pedro sofre muito bullying, né, do Kiko e da audiência, eu comecei a combinar com ele. As pessoas não sabem disso. Comecei a combinar com ele. Sexta-feira de manhã, então quinta-feira à noite, eu falo com o Pedro. Pedro, vamos fazer de quê? Aí ele dá uma sugestão lá, com mais Joyce. Pedro, tu quer ser quem? A Dorothy vai ser o bem-vindo. Ele, eu quero ser um de lata, porque eu não tenho sentimentos. Até parece. Eu não sei quem que começou com essa história do movimento zambardista. Foi o Ricardo da Silva ou fui eu, o Diamantes? O Ricardo da Silva é doido. Podia chamar o Ricardo da Silva aqui qualquer dia desse, viu? Ah, vamos chamar assim, bater papo com ele. Porque eu lembro que uma vez eu fiz um Stop Bullying, um recado da frente zambardista, mas eu nunca tinha ouvido a expressão, mas eu não sei se eu fui o primeiro a lançar. Então, porque assim, eu sei que ele começou a usar essa expressão depois do debate lá com o Costa Pimenta. Não, eu comecei a usar logo que eu entrei, assim, que o pessoal ficava, Pedro, você não leu meu superchat, Pedro, você não leu meu superchat. E daí, aliás, a frase é padrão, né? Só muda Pedro, Sara. Só não usa para Marília, você percebeu? Para Marília eles nunca falam. Eu tinha sugerido fazer o Pedro não leu meu superchat na caneca. Mas não. Eu acho que como. Coitado, gente. Assim, eu fico imaginando o Pedro de manhã. Tomando Pedro não leu meu superchat. Vou te mostrar aqui. Sara, eu tenho que te aproximar da Ana Rocha. A Ana Rocha tem umas canecas legais. Ai, cara, saudade de fazer sentido ter caneca, porque eu tinha uma coleçãozinha aqui que eu me desfiz, porque eu fiquei assim, cara, perdeu o sentido. O bem-vindo ET. Essa é uma das minhas preferidas, é muito legal. Para quem lembra daquela cena clássica do filme ET. Bem-vindo é maravilhoso, ele aceita toda a... É sensacional. E o Leandro, eu tenho quase certeza que ele tirou essa foto para fazer montagem, porque ela tem uma luz muito boa, cara. Ela tem uma luz muito boa para fazer montagem. E aí, como eu sou muito fã de Dini Eugênio, essa aqui eu separei mesmo. Inclusive, eu tive um gato chamado Major Anthony Nelson. Isso aqui a gente nunca botou no ar, porque nunca coincidiu ter Vinícius e Omarzinho na mesma live com o Leandro, né? E aí a gente estava pensando, é muito doido, a gente estava pensando em ter outro convidado só para encaixar aqui. Olha aí as nossas prioridades, né? Essa aqui, bem-vindo, disse que ia me processar. Falei que alguém perguntou se eu já tinha respondido o processo, né? Por causa do ECM, tá aqui. Bem-vindo disse que ia me processar por causa do cajuzinho aqui, ó. Isso aqui, acho que nunca foi ao ar, não. A gente fez uma live especial, uma live de sexta-feira com o tema de telecat, e aí eu coloquei isso aqui no grupo Diamante, dizendo que o pessoal estava se preparando para os bastidores. E essa aqui, que virou caneca, é a do Star Trek. Mas não pode dizer que é Star Trek, senão não paga direitos autorais. É de uma série aí, não sei, uma série de sci-fi.
E essa aqui, eu acho que essa aqui o Pedro não deu pitaco, se eu não me engano, ele não pôde escolher quem ele seria, não. Pronto. E tinha, né, uma samambaia aqui que eu acabei retirando. Acho que o Fernando caiu, gente. Não cai não cai não. É que eu tava rindo, então, para poupar o público, o barulho da minha risada. Eu faço isso com o Leandro, eu tenho que ficar saindo da tela de vez em quando. E os cards do Voadora, do Leandro Fortes, vai ser você também a responsável? Não. Os cards do Voadora, quem faz é a equipe dele. Ele tem o Leandro tem uma agência de publicidade. Eu sei. E aí é o pessoal do Cobra Criada que faz. Eles fizeram uma, cara, do Leandro. Todo mundo perguntou se tinha sido eu. O Leandro comemorando um gol. Eu não entendi. Sim, é verdade. Mas é engraçado, aquela eu vi, eu falei, isso não tem cara de Sara. Muita gente pensou que era eu. Não, mas eu acho que a minha marca registrada é porque sempre fica uma coisa meio tosca, que o pessoal acha que é de propósito, mas não é de propósito, é porque eu faço o negócio em 5 minutos. É um tosco raiz, gente, não é um tosco hipster, não. Você faz... Qual o programa que você usa? Menina, eu uso o Core, eu só não uso o Core para fazer café. Mas para tudo. É porque eu te falei, gente, eu sou muito ruim com o computador. Esse computador, ele é muito bom, mas ele não tem 10 anos, não. Ele tem alguns anos, então eu não mexo em nada nele. Tem o Corel instalado, vai morrer com o Corel nele. Eu não instalo nada. O Enio tá falando que o Ben-Rindo ficou a cara do Roger do Ultraje na capa de uma revista aqui. Ai, que horrível. Que horror. Bom, Sara, eu me comprometi com você a fazer entre 45 e 50 minutos. Hoje você vai participar da live das 5? Hoje tem live das 5 com o Vinícius Carvalho, o Fernando Augusto Fernandes e o Lejuni Ram. Um vai falar do aspecto jurídico e o outro do aspecto político do Paitaon, de Lulão. Amo sua risada, que brincadeira. Legal, não esconde a tua risada não, Fernando. A minha eu escondo porque eu dou gaitada, né? Eu não sei rir bonitinho, não. Eu dou umas gaitadas violentas. Aí eu me muto, ou então saio da tela, faço essas coisas, para ninguém se assustar. Porque o microfone estoura também na gaitada, né? Gaitada, gente, é gargalhada, mas é uma gargalhada rasgada. É a gargalhada, né? É a gargalhada. Aí eu escondo. Bom, acho que o Adriano está resumindo aqui o sentimento meu e da nossa comunidade aqui da Rede Liberdade, que realmente gostamos bastante da live. Faço minhas as palavras dele. Obrigado, Sara. Volte sempre. Você vai ser sempre bem-vinda aqui, que é realmente... Pode deixar. A gente está passando por um momento muito difícil no país, a gente sabe. Não bastasse a pandemia, não bastasse o vírus tem o verme, né? Como já disse o Haddad. E se a gente não se der o direito de rir um pouco, não é, mas vocês estão rindo e tem gente morrendo. Puxa, a gente sabe que tem gente morrendo, mas caramba, se a gente não puder cuidar um pouco da nossa saúde mental, por favor, né? Sabe? Tem gente chata o suficiente como... Nossa, eu vou te dizer, tá ficando... Eu não sei se a reclamação ela tá se tornando recorrente ou é a gente que tá ficando mais sensível com esse tipo de reclamação e tá reparando agora. Mas esse negócio de reclamar de risada, cara, é uma das coisas que mais dá vontade de mandar a pessoa se lascar na minha vida. Eu sou muito, de verdade, eu sou muito paciente com algumas coisas que eu escrevo, que eu leio no chat. Porque, assim, eu até falei isso ontem com o Fabiano, trompetista. Eu sei, eu estou muito consciente que eu tenho uma cara que está dentro de um padrão. Eu não desperto o ódio pela minha cara, mas quando eu abro a boca, as pessoas escutam o meu sotaque, parece que é uma autorização que eu estou dando para elas acharem que elas podem pisar em mim, sabe? Então, eu leio coisas muito absurdas de vez em quando, assim, coisas que da audiência do DCM que me deixam mais triste do que coisas que o Bolsonaro fala. Que a gente não espera isso do campo progressista, né? Um comportamento elitista, comportamento preconceituoso. Então, mas mesmo assim eu sou bastante paciente, cara.
Agora, esse negócio de reclamar de risada, putas, rapaz, isso me tira do sério. Isso me faz querer mandar a pessoa se lascar ao vivo, cara, porque é muito agressivo. Eu não sei se quem faz esse tipo de reclamação se toca do quanto ele está sendo agressivo sei lá, você pisar no espírito de alguém, destruir um momento que a pessoa, às vezes essa risada que a gente dá, Leandro, eu, Pedro, são os três que mais recebem essa crítica, é o que salva a gente da semana. Você imagina você estar 100% inserido nas notícias como a gente aqui do DCM tá. A pessoa vai reclamar que a gente está rindo, como se a gente... Ai, cara, não sei não. Eu já falei que eu não consigo ter raiva de um jeito bonitinho. Quando eu tenho raiva, eu tenho de labirintite, assim, vou ficar na minha. É complicado mesmo. Chorão das redes, pode crer. Não, é bem complicado mesmo. Sara, e você tem um canal que você tem alguns vídeos, poucos vídeos, pela qualidade do que tem, a gente acha que é pouco porque podia ter mais coisa. Você pensa em investir nisso? Eu tirei alguns vídeos. Falando da história dos cards que eu não salvo, né? Na verdade, eu acabei tirando quase todos os vídeos. Me bateu uma crise aí, sei lá, eu tirei, e aí eu de vez em quando vou colocar de novo. Aquele que você fala da superioridade do Nordeste, eu acho sensacional, é muito bom. Esse eu não tiro, não, cara. Esse eu não tiro. Esse, inclusive, quanto mais babaquice o povo escreve sobre ele, mais eu tenho vontade de, se eu pudesse dar um zoom e colocar. E o DCM publicou no... o DCM publicou. Eu vou falar com o Kiko, vou ver se ele tem interesse em publicar essa nossa entrevista aqui. Eita! Beijo, Kiko. Melhor chefe do mundo, a louca, né? Já tá com medo. Não, de boa. A gente brinca assim, mas o ambiente de trabalho do DCM não é um ambiente opressor, não. Não, realmente não. Computador novo para a Sara. Meu computador é bom, gente, é porque eu não sei mexer nas paradinhas internas dele. Assim, eu acho que o meu computador tem praticamente um gato formado atrás dele, de tanto pelo de gato. Esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? Eu não sei fazer manutenção. Pronto, a palavra que eu tava procurando é essa. Manutenção, precisa. Não, você precisa aprender. Você limpar os arquivos temporários para ele rodar mais rápido. Eu tenho que fazer essas coisas. Mas você fazia o Ctrl Alt Del, ó, massa. Tá certo. Sara, obrigado pela sua presença. Foi muito gostoso, assim. A gente precisava de uma coisa leve mesmo para fechar essa semana que foi tão intensa, né? Foi tão positiva, mas foi tão intensa. E agora que o Lula está solto e livre, liberado para concorrer, a gente fica com aquela coisa de, putz, o que eles vão aprontar agora? É uma questão constante. Não sei se você tem essa impressão também, mas é naquelas. O que eles vão aprontar agora? A esquerdista não tem um minuto de paz nesse país, né? Não tem, cara, não tem. Mas, olha, eu vou ser bem sincera, assim, ele foi vacinado e aí 70% do meu medo foi embora naquela vacina dele ali. De verdade. Porque eu não acredito, eu não sei, talvez eu seja meio abestalhado nesse sentido, porque eu não acredito em atentado, essas coisas, não. Eu não acho que coisas muito óbvias podem ser feitas. Eu fiquei com medo de uma Covid mesmo, de pegar uma reinfecção, essa cepa nova, alguma coisa assim. A idade dele e tudo que ele já passou em matéria de saúde realmente sempre preocupa, né? O cara teve câncer, né? A gente não pode esquecer disso, o cara teve câncer. Um sistema imunológico peculiar, vamos dizer assim. Verdade. Bom, Sara, eu me comprometi com você a te dispensar antes de 1 hora de live. Estamos chegando a 54 minutos. Muito obrigado. Agradeço. Boa tarde para você. E obrigado a todos que ficaram aqui, que acompanharam. Obrigado a todos vocês que vão ver a live depois que ela for para o YouTube, por serem fãs da Sara. E vamos ver. Semana que vem a Rede Liberdade volta. Estamos fazendo uma programação especial com mulheres nos sábados de março, por conta do mês da mulher.
e certamente teremos alguém bem interessante na próxima semana, tanto para apresentar quanto para ser entrevistado. Abraço a todos, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.